Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo, trazendo mais palavra ao seu coração, mais uma mensagem, e hoje tirando algumas dúvidas. Eu não sei se você já ouviu ou se alguém já lhe perguntou o porquê tantas inovações. E as pessoas citam as igrejas como alvo de críticas, de dúvidas e às vezes de alguns comentários inadequados que até constrange aqueles que ouvem. E nós estamos aqui para falar com você sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas que porventura você tenha. Eu sou o pastor Jairo e estou aqui para conversar com você mais uma vez. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo véu da sua carne. Então, quando nós lemos este versículo, nós nos reportamos aos tempos passados, aos tempos da lei, quando Deus estabeleceu princípios para a adoração e para aqueles que queriam lhe servir e lhe adorar. E Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. A ordem de Deus foi que se construísse um tabernáculo. E esse tabernáculo ele era dividido em 3 partes. A primeira parte era o pátio, a segunda parte o santo lugar. E no Santo dos Santos havia uma cortina de linho que dividia o santo lugar do lugar santo e do pátio. E nesse lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo, levar as causas do povo a Deus e trazer a resposta de Deus para o povo. E o povo caminhou nesta prática por muitos anos. Mas aí Jesus veio, morreu na cruz por nós, deu a vida pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aquilo que separava o homem de Deus, aquilo que impedia o acesso do pecador, do homem falho a Deus, foi rasgado. O véu foi destruído, dizendo assim que o caminho de volta para Deus, que foi outrora desfeito pelo pecado de Adão lá no Éden, agora foi reaberto pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, dizendo isto, nós podemos crer, como a Bíblia ensina, que Jesus é o caminho direto para Deus, que Jesus é o acesso direto para Deus. Ele mesmo diz, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem porque Ele está no Pai, e para ir ao Pai, só por meio de Jesus Cristo. Então nós não precisamos mais fazer aqueles sacrifícios, trazer de volta aquelas liturgias, aquelas práticas que eram feitas lá no Velho Testamento, lá no tempo da lei, lá no tempo dos profetas, dos sacerdotes, porque Jesus já abriu o caminho para o céu. Jesus já nos deu acesso através da sua morte na cruz do Calvário. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, eu preciso conhecer que nenhum sacrifício, nenhuma prática religiosa
nada do que é feito para levar você a Deus, ou para me levar a Deus. É feito talvez para preencher ou amassagear o ego de alguns e também para levar algumas pessoas às práticas da emotividade. Então se fazem alguns rituais, trazem algumas coisas do passado, envolvem o culto que poderia e deve ser em espírito e em verdade, como disse Jesus para a mulher samaritana, no capítulo 4, versículo 25 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Aquilo que era para ser um culto espiritual passa a ser um culto carnal e emocional, emotivo, trazendo-se algumas práticas do Velho Testamento para os dias atuais. Então, eu preciso apenas entender como Martinho Lutero, quando ele fixou as suas teses, ele deixou claro que existe uma base que foi posta por Jesus, foi pregada pelos apóstolos, e isso não pode ser mudado. E nós destacamos as 5 solas, né? Como a gente sempre ouve e como sempre se fala quando se comemora o dia da Reforma Protestante. E aí nós temos sola gratia, ou seja, somente a graça. Só a graça de Cristo é capaz de alcançar o coração do homem perdido e lhe dar a salvação, o perdão e de volta à presença de Deus. Não precisa pagar nada, não precisa fazer sacrifício, pois não foi de graça, mas foi pago um preço altíssimo, mas para nós vem como dom gratuito de Deus. É por esta razão que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então só a graça de Deus é suficiente. Segundo, sola fide, ou somente a fé. Somente a fé é capaz de te levar de volta ao Senhor. Caso. Terceiro, nós temos solos Christus, ou somente Cristo é suficiente. Se no nosso culto, se nas nossas reuniões, Jesus não for o centro, se eu precisar trazer algumas coisas para abrilhantar esse culto, se eu precisar trazer alguns rituais para abrilhantar esse culto, e se Jesus não for suficiente, se a presença dele não for suficiente, esse culto ele não tem a presença de Jesus. É por esta razão que ele fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ou seja, que ele seja o centro, que ele seja o propósito maior deste culto, ele está no meio. Então, não precisamos de outra coisa. Não precisamos de artistas, de atores, de atrizes. Não precisamos de outra coisa a não ser Jesus. Se Jesus está, aí a festa está completa, porque tem cura, tem milagres, tem renovação, tem restauração, tem salvação, porque Jesus está. E também só as Escrituras, ou só as Escrituras, ou somente as Escrituras. Nós não precisamos trazer outras coisas, de forma alguma. A Bíblia é suficiente, a Bíblia é a palavra de Deus. Os nossos cultos, hoje, muitos têm deixado envolvido as pessoas naquele clima, muitos rituais, dança, teatro, tantas outras coisas. Não que isso não possa ser feito, sim, mas em um culto onde não tem a palavra de Deus, onde não é exposto o Evangelho, onde as pessoas não estão abertas para ouvir a palavra, como essas pessoas crescerão? Como elas viverão a vida em Deus? É por esta razão que a fé hoje está rasa.
As pessoas creem em tudo, muitas crendices, muitas invenções, mas não crê no Senhor Jesus. Vejam que elas preferem crer em alguns rituais, né, do sal, do pinhão roxo, da arruda e de tantas outras coisas, mas elas não creem no principal, que é o Salvador Jesus. Isso por quê? Porque a palavra de Deus não é exposta, não é ensinada. E quando alguém tem o conhecimento da palavra, nada lhe engana, nada tira-o da presença de Deus. Então é preciso ter sim pessoas conhecedoras da palavra, que tenham uma formação bíblica, teológica, que tragam um ensinamento santo, puro, sem engenharias, sem invenções, sem falsas interpretações, para que as pessoas conheçam a verdadeira palavra de Deus. E por último, só lhe deu glória, ou só a Deus glória, ou glória somente a Deus. Então, gente, por que tanta fraqueza espiritual? Por que tantos problemas nos relacionamentos? Por que tantas disputas? Por que tantas pessoas querendo ser estrelas e deixando Deus de lado? Porque não se está dando mais a glória a Deus. Não se está dando mais a honra a Deus. E é bem verdade que muitas pessoas usam os altares ou os palcos e falam até coisas indecentes, imorais, coisas antiéticas. Usam palcos para denegrir, maltratar, né? Até mesmo dentro dos templos aí, você está vendo aquela disputa, né, de líderes querendo a glória, e aí eles acusam uns aos outros, difamam uns aos outros e levam as pessoas a terem um sentimento de partidarismo, porque a glória de Deus está sendo usurpada por alguns, e nós precisamos entender que a Deus pertence toda a honra e toda a glória. Então é isso, Evangelho é isso, Evangelho é coisa simples, não precisa tantas engenharias, não precisa tantas invenções, é preciso apenas conhecer a palavra de Deus. É preciso apenas desfrutar deste conhecimento, e aí eu dou um conselho para você. E o conselho que eu te dou é: não procure uma igreja evangélica. Não. Antes eu falava isso. Antes eu dizia, olha, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Mas as pessoas não precisam de uma igreja mais próxima de casa. As pessoas precisam de uma igreja mais próxima da palavra de Deus, que tenha um compromisso com a palavra de Deus, que não abra mão das verdades bíblicas por nada, que as amizades não sejam mais importantes do que as verdades bíblicas. Pois é bem verdade que existem muitas e muitas e muitas denominações, e não estou aqui dizendo que aquelas pessoas não estão servindo a Deus, mas muitas delas foram criadas, foram inauguradas debaixo de uma maldição da síndrome da serpente, da síndrome de Lúcifer, do orgulho, da soberba, da divisão, da briga, da separação. E aí é muito complicado. Deus, o Deus que é santo, o Deus que é verdadeiro, o Jesus que veio para juntar, e o mesmo diz que quem com ele não ajunta, espalha. Aí está difícil dessas pessoas estarem realmente servindo a Deus. Então é isso. O vídeo de hoje foi para tirar essas dúvidas e levar você a entender que o principal motivo de servir a Jesus é Ele e mais nada. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, cresça em Deus e você será muito abençoado.
Aqui é o pastor Jair Oliveira, trazendo para você mais um vídeo, para que você seja edificado e abençoado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar com alguém, compartilhar com um amigo, alguém da sua família, para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.